Agora é para falar um pouco mais da experiência no SUS, mas de forma regional, eu convido a doutora Cristiane Loiva Reichert, que é farmacêutica, mestre em farmacologia de produtos naturais pela UFSC e doutora em ciências farmacêuticas na área de produtos naturais pela UFPR. Trabalhou em indústria farmacêutica na área de P&D, produção de medicamentos e controle de qualidade, e atualmente atua como farmacêutica comunitária da Prefeitura do município de Toledo. Doutora Cristiane, seja bem-vinda. Bom, o que eu gostaria, estou aqui em nome da Secretaria Municipal de Saúde de Toledo, e gostaria primeiramente de agradecer à Abifisa pela oportunidade e pelo convite. Bom, o tema que foi proposto é falar um pouco sobre a parte de compra, prescrição, dispensação e farmacovigilância do guaco na prática do SUS em nosso município. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns dados, vai ser uma apresentação um pouco diferente do que os outros colegas acabaram fazendo, porque eu vou trazer alguns dados em termos de número mesmo. Bom, então, apenas situando quem não conhece, né, Toledo é um município que hoje apresenta pouco mais que 150 mil habitantes, está localizado no oeste do Paraná, a mais ou menos 540 quilômetros da capital Curitiba. Na área da saúde, sob responsabilidade do município, nós temos diversos locais de atendimento à população, sendo eles 25 unidades básicas de saúde, distribuídas ou localizadas em diferentes locais e distritos do município, das quais 17 delas apresentam equipe de odontologia, 2 locais de pronto atendimento, uma central de especialidades, um ambulatório materno-infantil, um ambulatório de saúde mental e 3 centros de atenção psicossocial. Para a distribuição de medicamentos, então, a população conta com 3 farmácias e 19 dispensários, localizados dentro das unidades básicas de saúde, além de 2 farmácias que estão localizadas fora das UBSs. O município ele tem um projeto de fitoterapia muito bem consolidado, e o município conta também com uma farmácia de manipulação, o qual hoje são manipulados 12 fitoterápicos em diferentes concentrações a serem dispensados para a população mediante prescrição. Então, de forma geral, como que é o fluxo no nosso município? Então, depois de realizado a compra de medicamentos e materiais hospitalares, esses são entregues na central de abastecimento farmacêutico, o qual irá distribuir, então, para os locais de atendimento, farmácias e dispensários. O paciente, por sua vez, ao apresentar algum problema de saúde, ele se dirige a um desses locais de atendimento, no qual será atendido, e de posse da prescrição, ele se dirige, então, a uma dessas farmácias ou dispensários, onde será feita a dispensação do medicamento disponível. Falando especificamente sobre o guaco, então, como de 2 formas. Uma delas é pelo Consórcio Paraná Saúde, no qual é utilizado o recurso federal, estadual e a contrapartida do município. E de forma complementar, nós temos a compra também por meio de licitação municipal, onde é feita essa compra utilizando apenas o recurso do próprio município. Existem algumas diferenças nesses 2 processos de compras. Então, além do recurso utilizado, nós temos também como diferente a descrição do produto a ser comprado. Então, enquanto no consórcio tem-se uma descrição mais genérica, sem discriminar derivado ou marcador, para a licitação municipal é necessário que essa descrição ela seja mais específica, incluindo inclusive um número de catálogo de materiais. Então, ali a gente tem uma concentração que seria em decorrência do derivado vegetal, mas ainda não especificamos quantidade de marcador. E outra diferença diz respeito ao preço. Então, o valor pago quando é feita essa compra via consórcio é um pouco maior do que quando feito via licitação municipal. Falando um pouquinho, então, em termos de prescrição, então, no ano de 2023, a gente pôde perceber que o maior número de prescrições de guaco, elas são provenientes, então, de médicos, representando ali 92,9% do total das prescrições. Nós temos também enfermeiros que prescrevem, então, que representaram 6,2%, e farmacêuticos, 0,9%.
Dentre os locais de atendimento, então, as prescrições, a maioria delas vieram das unidades de pronto atendimento. Então, no município, nós temos duas. Então, a primeira delas é o pronto atendimento municipal, onde 30,2% das prescrições são deste local. E, em segundo lugar, nós temos, então, a unidade de pronto atendimento, com 15,26%. Na sequência, nós temos, então, as prescrições vindas das UBSs. Então, hoje nós temos a UBS Cosmos com 8,18%, seguido, então, do Jardim Panorama, 6,75%, Jardim Copagro, 6,71% e assim por diante. Esse número de 14,93%, ele representa a somatória das prescrições de 19 locais de atendimento que apresentaram um número de prescrições menor do que 2,5%. Isso só para o ano de 2023. Então, assim como os dados que o colega trouxe a nível nacional, a dispensação do guaco no município de Toledo, ela também apresentou variações ao longo desses anos. Então, nós temos dados aqui da dispensação desde 2008, que foi quando iniciou-se a dispensação do guaco no nosso município. Então, nesse primeiro ano, a gente teve um total de 99 frascos dispensados. Esse número ele foi aumentando ao longo dos anos, chegando então a 2.848 no ano de 2015. Tivemos uma pequena queda em 2020 e 2021, em decorrência da pandemia, onde a gente observou que também houve uma diminuição na prescrição e, consequentemente, da dispensação de guaco. E esse número ele voltou a crescer, então, em 2022, chegando a 3.133 frascos dispensados no ano de 2023. A tendência é que esse número ele aumente para o ano de 2024, uma vez que só em janeiro deste ano nós tivemos um aumento de 10% de frascos dispensados comparado ao mesmo período do ano de 2023. Então, olhando mais de perto para os dados de dispensação de 2023, então, nós temos uma variação também ao longo dos meses na dispensação desse produto, sendo que os maiores números ocorrem nos meses que são das estações de outono e inverno, ou seja, as estações mais frias do ano. Então, nesse ano de 2023, nós tivemos o maior número de frascos dispensados no mês de maio, com 607 frascos, do total de 3.133. Quando distribuídos por faixa etária, então é possível perceber que a maior parte deles foram para pacientes com idade entre 20 e 59 anos, representando 53,4%, seguido então para pacientes maiores de 60 anos, na sequência para pacientes entre 2 e 12 anos, com 17,1%, e de 13 a 19 anos, com 8,1%. No que se refere à farmacovigilância, a gente verificou junto à vigilância sanitária do nosso município se havia alguma notificação de queixa técnica, evento adverso, inefetividade terapêutica ou erro de medicação, registrado no Notivisa no período de 2020 a 2023, para o produto que tivesse guaco como princípio ativo, e nenhuma notificação foi encontrada. Então, acredito que, assim como outros municípios, Toledo também apresenta alguns desafios. Um deles diz respeito à padronização do produto a ser utilizado. Então, como eu mostrei antes, a gente tem algumas descrições diferentes, dependendo da forma como esse produto é comprado. Então, isso faz com que a gente tenha produtos com características diferentes, que a gente acaba recebendo para ser distribuído para a população. Então, se a gente for olhar para os dados de medicamentos registrados na Anvisa com registro ativo, então é possível perceber que a gente tem produtos com forma farmacêutica diferente, concentração e derivados vegetais diferente, mas quantidade de marcador diferente, variando de 0,026 miligramas para 0,3 miligramas por ml. Então, é uma variação de marcador bastante grande. Então, isso, de certa forma, acaba impactando na prescrição. Além disso, a gente tem diferença na questão da concentração de álcool, presença e concentração, assim como a presença de açúcar também em alguma dessas formulações, que são pontos a serem considerados
na padronização do produto, uma vez que precisa-se ter um cuidado com medicações que contenham açúcar em sua formulação. Então, assim como comentado, existe uma prescrição. Então, eu trouxe aqui como exemplo 2 produtos que nós tivemos disponível no nosso município para dispensação e que apresentam quantidade de marcador diferentes. Então, de acordo com a instrução do fabricante, a gente percebe que se a gente for considerar a mesma quantidade de marcador, essa posologia, ou a quantidade a ser administrada por dose, ela deve ser diferente. Então, aqui, sendo 0,4 miligramas por dose, para adultos seriam de apenas 5 ml. E nós temos também aqui indicação para crianças entre 2 e 12 anos, onde para um produto seria 15, para outros seriam 5 ml. Então, isso dificulta o processo de prescrição, porque é difícil a gente conseguir padronizar qual a prescrição a ser feita. Ela vai variar de acordo com o produto, ou como que a gente deve proceder nesses casos. O outro desafio que nós temos diz respeito ao número de prescritores. Então, assim como demonstrado antes, a maior parte das prescrições, elas são provenientes de unidades de atendimento de urgência e emergência, representando 45,46%, e apenas 9 das 22 UBSs é que apresentam mais que 50 prescrições no ano de 2023. Então, a gente entende de que o guaco, a indicação do uso dele são para problemas de saúde que estão no âmbito da atenção primária. Então, existe um potencial de prescrição nas unidades básicas de saúde que hoje precisa ser trabalhado. Uma das formas de tentar aumentar essa prescrição seria por meio da capacitação de profissionais, tanto médicos, enfermeiros e farmacêuticos, principalmente os que foram admitidos pelo município a partir de 2018. Isso porque houve uma capacitação, por diversos motivos, acabou não tendo uma nova capacitação depois disso. Então, vários profissionais entraram após essa capacitação e alguns deles sentem uma certa insegurança em prescrever esse produto, muitas vezes por desconhecimento. Então, uma nova encorajar eles e passar conhecimento para que eles possam prescrever mais esse produto. Então, para concluir, em termos, qual seria a percepção dos prescritores? Então, hoje eles relatam de que eles têm observado que o guaco apresenta um resultado semelhante a outros medicamentos disponíveis pelo município e que os pacientes eles têm aceitado muito bem esse produto. Então, alguns deles, quando é prescrito um xarope, eles até pedem para que seja o guaco, ou que seja algo natural na linguagem deles, e outros, quando a gente prescreve o guaco, eles não pedem para trocar, então eles já tiveram essa experiência e gostam do produto. Do ponto de vista da gestão, então a gestão ela entende que é uma boa opção terapêutica, que apresenta um custo-benefício muito bom para o município. Então, a gente tem um projeto de fito muito bem consolidado aqui e o guaco ele contribui para isso também. Quanto aos desafios enfrentados, então isso acaba fazendo com que a gente tenha alguns obstáculos alguns problemas a serem resolvidos. Então, a questão da padronização do produto é algo que a gente estaria em termos de orientação para os prescritores também, de como prescrever esse produto para se ter de uma forma mais uniformizada, sem ter essa variação em termos de produto disponível no município. E a ideia seria aumentar, então, o número de prescritores justamente por conta desse potencial de prescrição nas unidades básicas de saúde. Bom, seria isso, as informações que eu teria para passar para vocês. Obrigada novamente pelo convite e fico à disposição.